Fala galera, e aí, dando moral pro canal do Leão? Pô, se inscreve aí, dá aquela força, compartilha, dá seu like, pô, conto com a força de vocês aí, o canal tá crescendo. Pô, só ir no inscrever-se aí, é de graça e dá uma maior moral aqui pro canal, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Robimar Automóveis, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Valqueiro, ou então ligue 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo. Vão separar aquele carro especial por aquele precinho camarada, beleza? Galera, o presidente do Vasco, o Pedrinho, tomou uma atitude que eu acho muito acertada. Pedrinho entrou com um ofício na CBF solicitando que o jogo entre Vasco e Flamengo, com mando de campo do Vasco, do dia 19 de abril, pela quinta rodada do Brasileirão, seja disputado em São Januário. O Pedrinho quer fazer prevalecer o mando de campo e quer contar, né, com a força do Caldeirão, que a torcida do Vasco transforma São Januário num caldeirão e o Vascão joga, né, partidas memoráveis quando está jogando em casa. O Pedrinho alegou que já cansou de jogar e de enfrentar o Flamengo jogando no Maracanã. E acaba beneficiando o Flamengo com isso, porque na verdade, né, o Maracanã é onde o Flamengo joga. E mesmo com o mando de campo do Vasco, o Vasco tem jogado no Maracanã. Esse ano, pelo Carioca, o Vasco até jogou no Newton Santos contra o Flamengo, mas agora ele quer jogar em São Januário e avisa que se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Só vão os vascaínos no primeiro jogo e no retorno, quando for no Maracanã, vai só a torcida do Flamengo. Ele quer aproveitar esse mando de campo. Eu acho que ele está certíssimo. Agora, não pode ter duas torcidas, nem que seja lá os 10% que o Flamengo tenha direito. Porque a última vez que Flamengo e Vasco e Flamengo jogaram em São Januário, eu era repórter na época, trabalhava no Jornal Dia e cobri essa partida. Eu cobri o Vasco, que trabalhei nesse jogo. E foi o inferno. Foi dia 8 de julho de 2017, foi um dos grandes sufocos que eu passei aí na carreira. O que aconteceu? O Flamengo ganhou por 1-0, no final do jogo, revoltada, a torcida do Vasco começou a jogar bomba para dentro de campo, morteiros, e não deixou nem o juiz, nem a imprensa, e nem o time do Flamengo saírem de campo. Eles esperaram o Vasco descer para o vestiário e começaram a bombardear, tentando pular o alambrado, e a polícia, em resposta, jogou gás de pimenta, tiro de bala, aquela bala de borracha lá, que aquilo machuca para dedéu. Mas foi um inferno, morteiro em cima da PM. Depois teve confronto fora do estádio. Eu lembro muito bem que a torcida do Flamengo jogou muito morteiro ali para dentro da entrada social do Vasco, onde tem aquela estátua do Almirante. Cara, foi um verdadeiro inferno. E a polícia não deu conta do recado. Na época, as autoridades disseram que não esperava aquela reação da torcida vascaína. Mas está mais do que claro. Se no Maracanã, bota Flamengo e Vasco no Maracanã, já tem que triplicar o número de policiais para segurar a onda, que é uma rivalidade muito grande, e a porrada come mesmo, a gente não tem como esconder isso. Então é um jogo perigosíssimo. Eu jamais levaria um filho, um neto, num Flamengo e Vasco, no Maracanã, por exemplo, com duas torcidas. Não levaria de jeito nenhum. Mas tem torcedor que leva. E aí? Mas é um risco. Nesse confronto, inclusive, teve um morto, vários feridos, parece que 16 presos. Foi um negócio complicado, foi uma guerra, uma batalha campal. Em 2020 teve outro Vasco e Flamengo em São Januário, estava na pandemia do Covid, né, no final ali do Campeonato Brasileiro, pela terceira rodada, e o Flamengo acabou ganhando de novo por 2-1. O Vasco fez 1-0 com Thales Magno no primeiro tempo. No segundo tempo o Vasco virou. No segundo tempo o Flamengo virou com Léo Pereira e Bruno Henrique. Mas um detalhe aí deixou a torcida louca, que se tivesse torcedor no estádio ia dar outra grande merda.
o VAR anulou um gol do Cano no final do jogo, que daria um empate ao Vasco. O VAR anulou, marcando um impedimento do argentino Paredes, que fez o cruzamento, mas o negócio é coisa assim de milímetros. Mas o VAR viu o impedimento, anulou, foi uma chiadeira geral, mas o Vasco acabou ficando no prejuízo. Então, nos últimos 2 jogos, o Flamengo ganhou as 2 partidas em São Januário, 1-0 em 2017 e 2-1, com esse gol anulado aí pelo árbitro, em 2020. E vale lembrar que em 2017 o Vasco foi punido pela CBF, né, pelo TJD lá da CBF, por causa da confusão. Mas vamos ver, eu acho que para realizar tem que ser com torcida única. Botar as 2 torcidas, mesmo com aquela cota de 10%, não vai dar certo. E outra coisa, botar a torcida única e cercar todo o entorno de São Januário e só deixar vascaíno entrar. Porque senão a gente já sabe, né? Ficar de olho na internet, monitorando a internet, porque eles marcam porradaria fora, em estações de trem, em São Gonçalo, marcam na internet. E quando a polícia chega, já chega no meio da guerra já feita, não adianta, tem que cercar a parada toda. Valeu? O que você acha? Você acha que o Paulo Pedrinho está certo? Ou você acha que tudo bem de botar torcedor do Flamengo também em São Januário? Na minha opinião, tem que ser torcida única. E se botar torcida única no primeiro jogo, né, nesse jogo agora no dia 19, tem que ter torcida única no Maracanã, no jogo contra o Flamengo. Valeu? Deixa aí teu comentário, diz o que você acha. Fui! Deu!